Olá, eu sou o pastor Cláudio Teixeira. Seja muito bem-vindo em nosso canal. O objetivo deste vídeo é nos levar a uma reflexão como igreja e como cristão. A pensar se estamos prontos para passar por breve fogo de tribulação, à semelhança da dor e do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Fique conosco até o final deste vídeo e se inscreva em nosso canal. Aperte o sininho para receber as próximas notificações. Obrigado. Nós vamos trazer uma palavra do apóstolo Paulo à igreja. Quando eu falo a igreja de uma forma geral na sua época, nós temos um desafio nessa noite, tentar trazer essa palavra da época de Paulo para a nossa época, dentro daquilo que se chama igreja, dentro daquilo que é a responsabilidade de pregar o Evangelho, dentro daquilo que estamos dispostos a sofrer por amor a Cristo, por amor à obra, por amor ao reino de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 18. Antes de mais nada, perdão a você que está nos assistindo pela live, que a graça e a paz de Yahushua esteja onde você estiver. E que a mesma unção e a ação de Deus neste lugar alcance a sua vida, seu lar, sua família. E que a palavra de Deus seja como flecha na tua alma nesta noite. Amém? Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 ao 18, diz assim: pois nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Salvador, e a nós mesmos como vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que também a vida que se manifesta nele em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que o ressuscitou, a Cristo, nos ressuscitará também com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Porque isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior, contudo, se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais a abundante, um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Você pode dar graças a Deus. Graças a Deus. E
que nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, da postura que ele assumiu diante de Deus por amor à igreja. E aí ele começa a se mostrar numa posição de renúncia por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. E ele começa a ressaltar que nele opera a morte, mas na igreja a vida. Ele começa a ressaltar o tempo que a igreja vivia na época, uma igreja perseguida. E abaixo de ameaças de morte, como certa vez foi ele apedrejado e ficou quase à morte pelo Evangelho, mas em nenhum momento negou a Cristo. E aí ele começa a trazer à igreja esse sentimento e essa responsabilidade que ele tem, não de se sentir por obrigação, mas por amor. E aí ele começa a falar, ele traz um conceito que eu acho assim tão lindo e tão maravilhoso, quando ele diz no versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Ele estava dizendo o seguinte, que a ação da glória de Deus, o mover do Espírito de Deus através da vida dele, isso que era excelente. Ele se colocava isso como um tesouro, e ele como um vaso de barro, ou seja, portador dessa graça, portador dessa ação gloriosa de Deus através da vida dele. Ele disse, esse tesouro colocado num vaso de barro, ou seja, ele era o vaso de barro. Ou seja, a beleza, a graça, a grandeza, a glória, o agir, o milagre, a ressurreição, o poder de Deus manifesta num barro, um vaso de barro, para que os olhos dos homens da igreja não tivessem focado na beleza de Paulo, porque que graça tem um vaso de barro, mas a beleza e o foco, o grande tesouro está na graça abundante de Deus que opera no vaso. O tesouro excelente, a grandeza de Deus, a glória de Deus manifesta num barro, num vaso de barro. E aí ele se esvazia, porque a gente sabe que grande é o operar de Deus na vida de Paulo. Havia virtude nas suas palavras, havia poder nas suas palavras, havia uma ação gloriosa do Espírito Santo. Deus confirmava as palavras e os passos de Paulo. E aí ele começa a dizer aquilo que essa ação de Deus que opera na minha vida, esse é o maior tesouro, esse é o tesouro. É essa abundância de graça de Deus revelada na vida de Paulo e também de outros apóstolos. E ele fala assim, tudo somos atribulados, ou traduzindo, somos perseguidos, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida que há nele se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, por isso falamos. Então a gente vê, irmãos, a todo tempo, não só Paulo, mas os apóstolos estavam naqueles dias em que a igreja avançava. Nós podemos lembrar, irmãos, que o próprio Cristo, o próprio Yahushua, ele foi levado à cruz. Ele foi o primeiro mártir da igreja, podemos dizer assim. Ele foi perseguido. Quantas vezes ele foi tentado a ser levado à morte, mas não era ainda a sua hora. Não era a sua hora.
A hora dele ainda não era chegada. Sabe? Porque a hora é para tudo, até para morrer. Eu estou tendo a minha chance hoje aqui de novo. Eu fico feliz quando eu tenho essa chance de subir no pouco, né? A minha chance sempre aumenta de estar com Cristo mais rápido, né? Quem sabe, né? Talvez esteja terminando a palavra hoje. Mas na carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 a 39, ele ainda vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome ou a nudez? O perigo ou a espada? E ele começa a falar sobre isso, porque não havia medo de pregar o Evangelho, porque o Evangelho estava sendo pregado o tempo todo embaixo de ameaça. Houve uma época que Paulo tentou, no seu coração, ele teve o desejo de ir a Jerusalém, mas o Espírito Santo o impediu de ir, porque se ele fosse, ele seria morto. Bom, isso é a coisa mais linda e mais bonita, quando o Espírito Santo está na direção da nossa vida, porque ele nos impede ou ele nos conduz. Amém, igreja? Quando ele está na direção, ele vai conduzir para o centro da vontade de Deus. E é sempre assim. E a gente precisa saber discernir e entender a voz de comando que Deus dá. Precisamos obedecer a voz de comando. O apóstolo Paulo começa essa carta também à igreja de Romanos. Né? Ele fala também ele fala da tribulação, da angústia, ou tribulação traduzindo, né? Da perseguição ou angústia, né? Da fome ou da nudez, perigo ou espada. Ele diz, versículo 36, como está escrito, e aqui no versículo 36 ele faz uma referência aos Salmos, de número 44, versículo 22, que são essas mesmas palavras. Diz, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Ele sabia que o destino dele era esse, era ser morto pelo Evangelho. Mas em nenhum momento ele negou a Cristo. E em nenhum momento ele evitou ir aqui ou ir ali. Mas foi com o propósito de pregar o Evangelho e espalhar o Evangelho conforme a ordem de Cristo e de pregar o Evangelho em todo lugar. No versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Salvador e Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava tão seguro que nada podia separar ele de Deus, nem mesmo a morte. Nem qualquer criatura, nem qualquer autoridade humana, nem qualquer poder espiritual podia separar ele do amor de Deus. E que ele ia cumprir o propósito embaixo de perseguição, de tribulação e de angústias pelo Evangelho. Cumprir o propósito. O objetivo dessa palavra nessa noite, irmãos, é tentar nos despertar para o Evangelho que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos falando aqui do início da igreja, uma igreja que foi perseguida. Uma igreja que ficou sujeita à morte o tempo todo. Isso começou com os apóstolos e com todos aqueles que professavam com fé ardente no coração. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é a fé arder dentro de você. É ela te fazer pular para fora, igual um milho de pipoca, né? O milho pula para fora, ou seja, ele se explode de dentro para fora. Irmão, come um milho sem
graça, não. Não tem graça. O crente que não explode em fé e em glória é um crente sem graça. Você precisa, não quer dizer que você não é crente pipoca, não. A pipoca é só um exemplo, irmão. Para a gente tentar entender, ter uma compreensão melhor da fé que eu e você estamos vivendo, do Evangelho que eu e você estamos vivendo. Sabe? Talvez estamos vivendo aquele Evangelho que está à margem, que não quer passar, está com medo de passar para o outro lado. Está com medo de pisar na areia, porque a angústia do mar subiu. Eu vou morrer, a perseguição vem, os inimigos estão aí. Quanto eu e você estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho de Cristo? E às vezes, no Brasil, dificilmente alguém quer morrer pelo Evangelho. Mas podemos sofrer perseguições pelo Evangelho de Cristo. Eu mesmo já sofri perseguições, já fui ameaçado de morte por 2 vezes. Morte não, mas a primeira vez foi de apanhamento, tomar coça de pernas freiras. A segunda vez, nós estávamos no trabalho missionário. E aí o padre da cidade onde nós estávamos moveu um motim, que a gente ia fazer um trabalho na praça, e o pessoal estava vindo de foice, lixada, de pau, tudo para poder impedir que o trabalho fosse feito. Mas aí nos avisaram, e a igreja que tinha nos recebido nessa cidade, ela alugou 2 ônibus e patrocinou na rádio para que anunciasse que o trabalho ia ser feito numa cidade próxima, que tivesse interesse. O ônibus ia levar para lá. E aí nós evitamos o massacre. Não, Deus não permitiu o massacre naquela noite. Mas ainda há, isso aí tem mais ou menos uns pouco mais de 20 anos. Mas a perseguição ainda existe. E aí Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo 31, ele diz: todos os dias enfrentamos a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo. Versículo 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. A convicção de Paulo era tão grande que, se morrer pelo Evangelho, ele ia alcançar uma plenitude de graça tão grande de glória, porque ele ia se despir desse corpo terreno e ia se revestir do homem, daquele corpo celestial. Ia tomar uma outra forma. Ou seja, então é como ele pronunciou, né? O morrer, o viver para mim é ganho, né? Mas o morrer é estar com Cristo, é ser revestido dessa glória, né? Como ele diz aqui, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Essa é a nossa maior glória. Você, assim como Cristo ascendeu ao céu, todos nós haveremos de ascender também. Essa é a minha fé em Cristo, nosso Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim: não temas o que hás de padecer. Isso é Jesus escrevendo à igreja, né? Através de João, escrevendo carta através de João à igreja. No capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse: não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está a lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa carta foi escrita à igreja de Esmirna. As 7 igrejas do Apocalipse, elas estavam localizadas no país que se chama hoje Turquia. E a igreja de Esmirna, ela tem por tradução, é o mesmo significado da palavra mirra. E mirra, a gente sabe que mirra é um perfume, é uma essência,
na época, de muito valor e com cheiro suave de tamanha excelência. E a igreja de Esmirna, né, hoje ela, quando essa tradução e significado da palavra minha, ela traz uma ideia de essência suave. E quando Jesus escreve através do apóstolo João essa carta, diz que eles terão um tempo de tribulação de 10 dias. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: eles seriam perseguidos e teriam um tempo de tribulação de 10 dias. Na verdade, não é que seriam 10 dias, é que seria um tempo de tribulação breve, passageiro, mas que eles deveriam perseverar até a morte. E quem perseverasse até a morte, ou seja, sendo firme na sua fé pelo Evangelho, mesmo que passasse pela morte, teria o quê? A coroa da vida. Então a gente vê, irmãos, que muitos de nossos irmãos provaram da morte. E a igreja de Esmirna, ela viveu o período do Império Romano, quando os crentes eram lançados aos leões, quando eles eram lançados no fogo. Eles viveram esse momento, eram lançados nas arenas, mas a palavra de Deus diz que eles não negaram a sua fé. Sabe? Eu preciso me enxergar hoje como igreja. Eu preciso olhar para dentro de mim e começar a enxergar Cristo. A gente vai conseguir alcançar isso, irmãos, quando a gente começa a olhar para dentro de nós e a gente começa a ver menos de nós e mais de Cristo. E a gente precisa negar a si mesmo. Porque se eu não conseguir me negar a mim mesmo, quando a morte vier, a perseguição, eu vou negar a Cristo. Se eu não consigo me negar em pequenas coisas, meus coitados, como eu vou, na hora da morte, eu vou ser firme? Certamente, quem não consegue vencer coisas pequenas, vencer a morte vai ser a coisa mais difícil. Então eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso saber que Ele tem o poder. Eu preciso saber que Ele é poderoso. Que mais precioso que a vida é o Evangelho de Cristo. É a nossa salvação. É a promessa que nos aguarda. Morrer por Cristo, irmãos, é alcançar o céu. Amém, igreja? E aí a gente está falando do apóstolo Paulo, ele trazendo todo esse conceito de se anular por si mesmo, mesmo diante da perseguição e da angústia e da tribulação, não negar a Cristo. Mas aí a gente vê aqui, na história da igreja, lá no capítulo 7, a história de Estevão. Estevão é um homem simples, porém a palavra de Deus diz que ele não era apóstolo. Sabe, isso tudo é título. Isso tudo é título. O mais importante, irmãos, é aquilo que arde dentro da gente, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E Estevão tinha isso dentro dele. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Está no capítulo 7, a partir do versículo 53, assim. Ele começa, no final da sua fala, aos Hebreus, ele dizia assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, não aguardastes. E diz que, no versículo 54, e ouvindo eles isto, se enfureceram em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, via a glória de Deus e a Jesus em pé à direita de Deus, e disse, para que os homens ouvissem: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo.
E apedrejaram, pois, Estevão, que orando dizia a Yahushua: recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Jesus, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Então, a gente vê aqui que Estevão não temeu em dar o testemunho de Cristo. E mostrou pela palavra e pela lei dos profetas o quanto eles haviam errado em assassinar aquele da qual os profetas haviam falado. E ele lançou sobre eles a culpa, sem temer o que poderia acontecer. A ousadia do Espírito Santo, a confiança e a perseverança em Deus, mesmo diante daquela angústia que ele estava enfrentando embaixo de ameaça, não se encurvou e não negou a Cristo, mas foi até o fim, falando a verdade, perseverando na fé, por amor ao Evangelho, para que eles crescem e se arrependessem por ter matado o Machia, o Cristo do Deus vivo. E eles se revoltaram, e a Bíblia diz que se arremeteram contra ele, lançando para fora da cidade. E quando ele disse que viu os céus abertos, eles o apedrejaram até a morte. Mas ele tomou a mesma conduta de Cristo na cruz. E ele disse a mesma coisa: perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Então a gente vê, irmãos, que há pessoas dispostas a morrer pelo Evangelho. Você está disposto a morrer pelo Evangelho de Cristo? Porque nós, como igreja, nós só ficamos esperando quando a perseguição vier, a grande tribulação vier, Deus vai nos tirar dessa terra. Nós não vamos passar pela morte, pela aflição, pela angústia que está por vir. Mas se antes de Deus nos tirar da terra e vier uma perseguição, qual será a sua postura diante de Deus e do Evangelho de Cristo? Porque até Pedro andou com Jesus todos os dias, mas na sua prisão e na sua crucificação, ele estava de longe e algumas pessoas olharam para ele e disseram assim: você é um deles. E ele temeu ser preso para ser morto e negou a Cristo. Até onde você vai caminhar com Cristo? Você vai caminhar com Cristo até a hora da morte? Isaías 43, 1, 2 e 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não queimarás em ti, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba em teu lugar. Olha, irmãos, a grandeza dessa palavra. Essa palavra nos inspira a confiar em Deus, que seja qual for o nível de tribulação próximo da morte que nós estivermos enfrentando, Deus vai estar conosco, porque Ele nos escolheu e nos rendeu. Amém, irmãos? Nós somos um tesouro seu. Nós somos menina dos olhos de Deus. Eu não vou dizer que eu preciso crer nisso, eu vou dizer que eu creio nisso. Olha, irmão, a palavra de Deus é tão gloriosa que o próprio Deus diz que Ele tem prazer na morte dos seus santos. Sabe o que é isso, irmão? Deus tem prazer na morte. Sabe por quê? Porque o prazer na morte, Deus sabe o seguinte: Deus está doido para te abraçar. É você se despir do homem terreno que o apóstolo Paulo falou lá. E no momento que você se despede ou deixa essa casa terrena, vai ficar lá no caixãozinho,
você vai se revestir do homem celestial, para se encontrar com teu Deus, para se encontrar com teu Cristo. E por isso que Deus tem prazer na morte, porque você deixa a casa terrena para subir e entrar nas portas celestiais e estar com teu Deus. Não há glória nisso? Ô glória! Aleluia! Irmãos, há umas 3 semanas atrás eu estava orando no monte, lá no Parque da Pedra Branca, e eu estava intercedendo pela igreja perseguida e orando pelos missionários. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos hoje, ele está dividido em 5 continentes. O continente americano, que compõe as 3 Américas, a Ásia, a África, a Europa e a Oceania. E em muitos países espalhados pelo mundo, a igreja está sendo perseguida. Esse evangelho que você vive aí, é evangelho fácil. Sabe? Que a gente fica, muitas das vezes, preocupado com coisas terrenas. Sabe por quê? Porque o nosso foco está na terra e não no céu. Sabe? A gente se angustia pelo outro, mas não porque sofremos a dor do outro, mas porque odiamos o outro, porque invejamos o outro. E esse é um sentimento que percute na igreja e que não tem a aprovação de Deus. Os que estão presos a esse tipo de sentimento terreno não estão preparados a enfrentar a morte por amor a Cristo. Mas muitos irmãos nossos, espalhados pelo mundo, como no Sudão, como na Somália, como no Irã, como no Afeganistão, como no Paquistão, como na China, como na Coreia do Norte, como na Índia, e em tantos outros países aqui na América, na Venezuela, no Peru e outros mais, estão sendo perseguidos, irmãos, pelo Evangelho, por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus. E muitos têm sido queimados no fogo ainda hoje. Aí você fala, mas Deus vai me levar da grande tribulação? Vai, irmão, da grande, mas a tribulação dos nossos dias estão aí. E você não está derramando as tuas lágrimas por aqueles teus irmãos que estão passando por isso. Talvez agora alguém esteja morrendo pelo Evangelho. Todo dia tem 20 pessoas morrendo por amor a Cristo, não negando a fé. É muito triste isso, irmãos. Você imagina. Mas aí eu estava orando a Deus, falando a Deus sobre isso. Esse evangelho que eu vivo é um evangelho muito fácil. E eu estava orando pelos irmãos, pela igreja perseguida. E eu falei, meu Deus, quantos têm morrido queimados. E aí quando eu falei, meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento. Quando eu falei para Deus, quanta dor, quanto sofrimento, Deus me trouxe, pastor Samuel, Isaías 43. Quando eu falei, quanta dor, quanto sofrimento. E eu não vou dizer que eu recebi a revelação, porque está sempre diante dos nossos olhos, sabe? Às vezes a resposta que você procura está diante dos teus olhos, mas você não consegue ver. Precisa Deus falar o que já está escrito. Eu falo, meu Deus, mas quanta dor, quanto sofrimento. Ele me trouxe Isaías 43. No versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E pelos rios eles não submergirão. Eu fiquei pensando assim, calma aí. A palavra de Deus diz que Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. Como Ele vai permitir que eu ou você, sendo mergulhados para morrer afogado, seja morto sufocado? A Bíblia fala o seguinte, que quando passares pelos rios,
eles não te submergirão. E quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ou seja, irmão, na hora da morte, Deus está contigo. O que aconteceu com Estevão na hora da morte? Por permanecer firme e não negar o Evangelho, levaram ele para fora da cidade. E quando ele estava sendo apedrejado, o que ele disse? Eis que vejo o céu aberto e vejo Cristo à destra de Deus. Ou seja, na hora da morte, Deus estava com ele. Irmão, o nível de glória sobre Estevão era tão grande que ele não sentiu a dor das pedras. Eu creio nisso. Mas é preciso ter fé, igreja. É preciso ter coragem para romper esse mundo terreno que vivemos e viver essa graça de Deus que nos leva para Cristo. E aí eu pude entender, então, quando alguém é queimado pelo Evangelho, o que diz aí em Isaías 43: e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é glorioso, irmão. O corpo vai ser consumido pelo fogo, vai ser queimado, vai se derreter, mas ele não vai sentir o arder da chama, embora sendo consumido sem sentir o fogo queimado. Sabe o que é isso? É graça. Mas até chegar a ser queimado pelo fogo, precisa ter coragem de não negar a Cristo, porque essa graça só é alcançada depois que você rompe pela fé e pela coragem e diz: estou disposto a morrer pelo Evangelho, estou disposto a morrer por Cristo, e não negar na hora da perseguição. Fé e coragem, prevalecer, servir, sabe, igreja? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. No Brasil, ser crente é fácil, né? E há muitos de nossos irmãos estão padecendo. Eu sofri na pele 2 vezes em 2 trabalhos missionários. Sofri não, fui ameaçado, mas graças a Deus, Deus não permitiu. Mas muitos de nossos irmãos espalhados pelo mundo são levados à morte, e não negam a Cristo, mas permanecem firmes. Está aqui na igreja, diante de uma grandeza, de um louvor tão sublime, tão excelente, a forma como Deus age na vida dos irmãos que estão aqui. Nós somos agraciados pela ação de Deus, pelo som que sai do instrumento, pelas vozes que são lançadas diante do trono, que alcança o nosso coração e a nossa alma, e juntos conseguimos adorar a Deus. E viemos aqui, recebemos uma palavra de fé e de encorajamento, e saímos daqui vibrando. Esse Evangelho é mole. Esse Evangelho é fácil. E quando a perseguição veio? A carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Irmão, se presume que na Coreia do Norte há campos de concentração. Também na China já foi detectado que há. E muitos pastores e irmãos nossos estão dentro desses campos de concentração, que eles dizem que é para eles passarem por um momento de reciclagem social. Mas na verdade ninguém sabe o que acontece dentro desses campos de concentração. Talvez uma lavagem cerebral, são torturados. E nós, irmãos, o que nós fazemos pelo Evangelho de Cristo? Quantos irmãos nossos em missões pelo Evangelho que deixam suas casas, suas famílias, alguns dentro do seu próprio país, mas muitos também avançam para outras fronteiras, outras nações, e vão pregar o Evangelho mesmo colocando a sua vida em risco,
mas porque reconhecem que estão prontos e dispostos para morrer pelo Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo ainda escreve a segunda igreja em Coríntios, a segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo 13 e 4, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com os que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, irmão, em tempos de angústia, de tribulação e de perseguição, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a igreja precisa estar unida. E que a igreja deve lutar por ela mesma. Sabe, irmão, sentir a dor do outro, a angústia do outro. Lutar para que nossos irmãos que estão debaixo de grande tribulação possam receber a consolação da nossa fé, sem negarmos a Cristo, mas junto com eles ser firmes e perseverantes diante de Deus pela fé. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 5, versículo 10, na sua primeira carta: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e fortalecerá. Irmãos, a fonte que eu e você precisamos estar em Cristo. Toda a coragem, toda a determinação e fé e ousadia está em Cristo. É Ele que confirma, é Ele que dá. Nós só precisamos abrir o nosso coração, nos dispor e estarmos prontos e decididos para viver o Evangelho de verdade, irmão. Isso começa quando eu começo a negar a mim mesmo. Ninguém vai alcançar o céu se não negar a si mesmo. Eu preciso começar a me negar. Porque se eu passar por grande tribulação ao ponto de ser ameaçado ou ser levado à morte, irmão, eu não vou resistir. Então eu preciso aprender a me negar a mim mesmo, para que eu possa realmente ser firme na fé. Sabe, porque tudo que você precisamos é só decidir. Quando a hora chegar, é decidir pelo Evangelho. Quando a hora chegar, decidir por Cristo. Não negar a Cristo em momento nenhum. Sabe? Se nós tivermos que viver aquele momento ainda de não poder comprar ou vender quem não tiver a marca, se nós tivermos que passar por isso, e aí você imagina aí, Rafael, sua filha está com quantos anos? 4 anos. E aí, não tem a marca. Papai está com fome. E aí? Imagina a dificuldade. Você passar fome é uma coisa, se teu filho passar fome é outra. Mas eu creio que se eu não negar a Cristo e for firme na palavra, eu creio que o maná pode voltar a cair do céu. Eu creio que aquela árvore que está no meu quintal, que nunca deu fruto, vai dar fruto o ano todo. Irmão. Eu creio no milagre de Deus, irmão. Amém? Olha, 4 anos, já passou a época da... Você mexe assim? Isabel, já passou o período de maná, né? Acabou o leite, secou, né? Deus, não vou receber a marca, vou morrer por Cristo. Não moro em quintal, não moro em apartamento, é só suposição, tá? Então não tem como nascer árvore aqui, minha filha está com fome, e eu não vou receber a marca, vou permanecer firme. Mas ó, pai, com todo respeito, minha mulher tem seios, produza leite, uma fonte de vida, começa a jorrar leite sem parar, meu Deus, para saciar a fome da minha filha, ele vai começar a produzir leite.
Irmão, eu tenho que caminhar pela fé, porque o Deus que eu sigo é poderoso para fazer sinais e milagres. Eu só preciso entender que Cristo está comigo. E se eu tiver que passar pela morte, eu vou passar. Pelo fogo, se tiver, professor, a chama não arderá e nem queimará. Se pelas águas for tocar, ele não aceita sacrifício de carne sem tocar. Ele mesmo recolheu meu fôlego de vida enquanto eu desço as águas. É ele que recolhe o fogo, e não as águas que se ferram. Entende, irmãos, isso? Mas se eu estiver disposto a morrer pelo Evangelho e por Cristo, os céus vão se abrir como se abriram para Estevão. Eu só preciso romper a fé. Eu só preciso crer que se eu não negar, os céus vão se abrir. Os céus se abrirem, você não pode negar a fé. Que enquanto você permanece indeciso, os céus não se abrem. Quando vou romper, mas a partir da minha posição e minha fé em Deus, eu vou viver o sobrenatural. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha, para mim e você que crê em Cristo e que vive uma vida de entrega, de renúncia, você pode ter certeza que a qualquer momento os céus vão se abrir para você. Você crê nisso? Glória a Deus! Aleluia! É a palavra e a oração. A palavra e a oração é o combustível que você precisa para que essa chama continue queimando pelos demais. Sabe? E a palavra de Deus, ela traz reservas pelos demais. Sabe? Reservas. E essas reservas são fontes de Deus para queimar na hora certa. Se nós estivermos alimentados pela palavra, se a nossa fé estiver em Cristo, na palavra de Deus, quando chegar o tempo da perseguição, essa fonte de reserva, ela vai produzir em nós a glória que nós precisamos para suportar a aflição da tribulação. Sabe por quê? Porque ela vai começar a queimar, e vai começar a arder, e vai começar a aumentar, e investir glória, nos conduzindo realmente para permanecer firme na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a chama que arde, sabe? E essa chama arde e ela continua ardendo. Se essa chama tem se apagado dentro de você, irmãos, a palavra de Deus está aí, é só você clamar que Ele responde. É só você buscar que Ele te ouve. É só você confessar que Ele perdoa. É só você abrir a tua boca, irmãos, que Ele abre os ouvidos para te ouvir. Como disse o profeta Isaías, eis que Deus não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvir, e nem com a mão encolhida para que não possa abençoar. Ou seja, Deus está sempre pronto para nos ouvir, irmãos. E o que Deus espera de nós a cada dia é que nós realmente venhamos nos alinhar à sua palavra e à sua vontade. A igreja em muitos lugares está sendo perseguida. Talvez alguém esteja morrendo agora pelo Evangelho, sabe? E muitos de nós estamos presos a coisas tão pequenas e muitas das vezes entristecendo o Espírito Santo, porque estamos dando valor às coisas que são terrenas. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve a Efésios no capítulo 4, ele diz assim:
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Sabe, irmão, o Espírito que está em você é Ele que te prepara para ver a glória de Deus. É Ele que te prepara para deixar essa casa terrena e ser revestido do que é celestial. É Ele que vai nos capacitando e nos tornando cada vez mais a semelhança de Deus. Porque se a minha caminhada e a sua na terra não for a caminhada de cada dia nos aproximarmos de Deus, de estarmos à semelhança dele, sabe? Eu fiquei muito feliz por uma fala que eu ouvi na nossa célula, na quinta-feira. Na verdade, um testemunho do Vinícius, né? Aquele fortezinho irmão da nossa célula está vindo aqui conosco, né? Ele disse que no domingo passado, ele estava com um problema na sua relação conjugal e recebeu uma palavra aqui, ó. Ele recebeu uma pérola, né? Quantas pérolas saíram daqui? A pérola chegou para ele e ó, segurou. E aí ele teve uma revelação, ele falou, poxa, eu estou numa luta tremenda, sem esperança. Ele falou, para alguém orar por mim, é alguém que tem que ter autoridade, que tem um lado abençoado, cheio da presença de Deus. E ele olhou para a pastora Cláudia e falou para ela assim, poxa, eu estou passando por um problema. E eu creio que Deus pode usar a senhora para trazer a resposta que eu preciso. E ele disse que já no dia seguinte ele tinha a resposta. Ele se reconciliou. Então, irmãos, a gente precisa viver o Evangelho de verdade. E quando a gente vive, a nossa oração tem resposta. Sabe? E às vezes a gente fica pensando, ouvir barulho, né? A gente quer ir em um lugar onde tem muito barulho para ter uma resposta de Deus. Mas Deus opera no silêncio. Deus opera no silêncio. Deus faz grandes coisas, irmãos. Eu preciso só estar alinhado com a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo nós não podemos entristecer. E quando eu julgo você, eu entristeço o Espírito Santo. E quantas vezes a gente, sem querer, a gente acaba julgando o irmão. E eu tenho visto, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou encontrar tanto católico no céu. Porque o que eu tenho visto aí, eu tenho estudado pelos partidos que está acontecendo no mundo hoje. Tem países de origem muçulmana, onde o Islã prevalece. E que o número de crentes é tão pequeno. E que a maioria de cristãos não são evangélicos, são católicos. Mas que estão morrendo e não negam a Cristo. Sabe por quê, irmãos? O que te faz verdadeiro e filho de Deus não é a bandeira que você carrega, mas a fé que está dentro de você, do Deus que tu serve. E eles não estão negando a Cristo, irmão, e estão indo para o céu, porque esses que morrem dando seu sangue por amor ao Evangelho terão um nível de glória muito maior do que o meu e o teu. O galardão que espera eles é maior do que o meu e o teu. Sabe por quê, irmãos? Eles deram a própria vida. O nível de glória para esses são maior. Eu conheci alguns católicos ali nessa caminhada. Eu conheci um grupo de jovens. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Estava conversando com eles. Olha, o nível de comunhão que eles têm com Deus muito grande. E aí, conversando com eles, eu falei, cara,
E lá na tua igreja? Vocês são carismáticos? Eu falei, não, nós não somos carismáticos não. Mas na minha igreja tem até imagem. Mas as imagens para nós só representam, sabe o quê? A história de mártires, de homens e mulheres de Deus que representaram o Evangelho de Cristo na terra. O nosso coração está voltado para Deus, o nosso coração está voltado para Jesus, e é Ele que nós adoramos. Como conheci também uma freira, muitos já conhecem esse testemunho, eu não vou estender porque vai alongar, mas irmãos, eu quero dizer o seguinte, que pelo mundo há homens e mulheres cuja fé é Cristo e não negam, mas estão perdendo a sua vida, independente da bandeira que carregam de religião, como alguns muitos às vezes negam a Cristo, mas muitos estão perseverando. E eu tenho visto pessoas negar a Cristo quando se envergonham do Evangelho, sabe? Trabalham numa empresa, mas não dizem que são cristãos. Se oculta, se esconde. E quando tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, tem vergonha. Isso é negar a fé. Na sociedade que nós vivemos hoje, é fácil viver o Evangelho no Brasil. Que nós possamos orar pela igreja perseguida, pelos missionários que estão em terra estrangeira correndo risco de vida. Sabemos que o nível de graça de Deus é abundante sobre a vida deles. Mas mesmo assim, eu e você devemos orar por eles, como essa palavra do apóstolo Paulo, que ora, praticamente é uma intercessão, é um nível de preocupação e de entrega e de compaixão pelos que estão passando por isso, como ele diz lá em 2 Coríntios 1:3-4, que nós já lemos: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estão em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, irmão, que as nossas orações possam alcançar a igreja perseguida, que nós possamos ter compaixão desses nossos irmãos que estão perdendo suas vidas e suas famílias, que nós possamos interceder por eles, que nós possamos orar por eles, porque somos um corpo independente de onde você ou eu estejamos, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. A igreja de Cristo é um corpo e todos nós um dia estaremos juntos com Ele. Eu quero convidar você a ficar de pé agora e nós nessa noite levantarmos uma oração pela igreja perseguida e pelos missionários no mundo. Amém, igreja? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e você, onde você estiver, começa a orar pela igreja perseguida, pelos missionários que estão em missões pelo mundo inteiro, levando e pregando o Evangelho de Cristo, colocando a sua vida, muitas das vezes, expondo a risco de morte. E eu quero orar por eles agora junto com você. Eu quero clamar a Cristo, porque precisamos interceder, porque somos um só corpo, somos uma só igreja, nós somos a noiva de Cristo, compradas pelo seu sangue. Muitos sangues já foram derramados, muitos sangues estão sendo derramados, talvez agora, nesse momento, e talvez a nossa oração agora, ela pode livrar alguém que está à beira da morte. Ora, igreja, a palavra de Deus, quando Pedro estava preso, a igreja orava. A igreja orava. E Deus sacudiu aquele lugar. E Pedro ficou livre das cadeias. A oração da igreja pode muito em seus efeitos.
E nós vamos clamar a Ti, Pai, pelas nações do mundo, aonde há um cristão, Pai, aqueles que professam a mesma fé que nós, que tem tudo para se desencorajar, que tem tudo para desistir, que tem tudo para deixar para trás e negar a Cristo, mas não negam. Pai querido, eu sei que o nível de graça e de glória sobre eles é tamanho, é tremendo, é grande. Mas nós queremos te pedir, Pai, quando puder livrar, livra-os, Senhor. Livra-os, Senhor, na hora da angústia, da perseguição, da tribulação. Ó Pai querido, dá a tua igreja vigor. Ó Pai, a tua igreja perseguida, Senhor, que eles possam realmente testemunhar do Evangelho de Cristo e do poder de Deus. Ó Pai querido, que o seu rosto, os nossos rostos possam brilhar, Senhor. Que a tua glória possa resplandecer no rosto de cada um deles. Pai querido, que o Evangelho continue crescendo nesses lugares. Pai, levanta a tua igreja com força nesse lugar, com testemunho, com graça, com glória. Deus maravilhoso, nós queremos te pedir, Pai, que quando algum de nossos irmãos em algum lugar do mundo for levado à morte, meu Deus, que aqueles que os executarem, eles possam ver a tua glória brilhando no rosto deles. Deus querido, que tu confirme através da fé, quando não negarem a Cristo, quando for dar a última oportunidade de negar a Cristo, de negar o Evangelho, que eles possam ter a mesma ousadia de Estevão, de ser firmes, de ter uma palavra que vai direto no coração daqueles que estão prontos para matá-los, que o seu testemunho, Senhor, venha, meu Deus, impactar a vida daqueles homens que estão prontos para executá-los e matá-los. Dá-lhes um nível de graça, de glória, Senhor, neste momento. Eu sei que tu há de honrá-los, Senhor, mas que a tua glória, eu sei, nós sabemos, a tua igreja, que os céus se abrirão, que os céus se abrem a todo momento para aqueles que não negam a Cristo. Que esse momento de glória seja percebido, desse mover, desse agir do Deus vivo na hora da morte. Que os que executam possam perceber que há grandeza na morte destes, que possam perceber que há uma excelência de fé na morte destes, que a morte desses possa impactar de modo que lhes tirem o sono quando for dormir. De forma, Senhor, que eles possam refletir de que há um Deus maravilhoso, que é glorioso poder morrer por Ele. Que cada morte se revista em glória para aqueles que o executam, Senhor. E também reconheçam pelo testemunho dos mártires que Tu és Deus e que Cristo Jesus é o Salvador do mundo, é o Mashiach, é aquele pela qual todo aquele que crê e confessa que Ele é Deus será salvo. Pai querido, nós intercedemos assim pela tua igreja perseguida e por todos aqueles que têm levado o Evangelho, deixado seu país, sua nação, sua terra, para se expor a risco por amor a Cristo. Que sejam eles preservados, que eles vivam a grandeza da glória, da manifestação do Espírito Santo através das suas mãos, das suas palavras, que os seus olhos brilhem como brilham os olhos de Cristo, para que o Evangelho da graça, da salvação se resplandeça através das suas vidas.
Nós assim te oramos, Pai Santo. E juntos a tua igreja bendizemos o teu nome, porque declaramos que só tu és Deus. Só tu és Deus. Aleluia. Nós podemos aplaudir o nosso Deus.